Oi, gente. Esse é o primeiro vídeo onde eu vou estar ensinando a parte de estruturação do corpo da Lara. Então, vem comigo. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para vocês darem aquele joinha. Quem não for inscrito no canal já se inscreve e ative as notificações para receber todos os vídeos assim que eles saírem. Nesse vídeo, eu vou fazer a base do corpo e a base da cabeça dela. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que nós vamos estar usando nessa aula. Massa branca. Normalmente, quando eu vou fazer qualquer pop, eu uso 100 gramas da massa branca. Essa aqui já é massa branca com clareador da Modelle. Caso você não tenha branco com clareador, seria importante você ter pelo menos uma massa branca e tingir ela com tinta de tecido branco para que ela fique bem clarinha. Eu vou estar usando para o corpinho o molde de Function P da Vivi. Vou deixar o link na descrição para vocês, para quem quiser adquirir. A gente vai usar para a cabeça um isoporzinho de 3,5 cm de largura, 2,5 de altura e 2,5 de profundidade. Uma tesourinha pequena, um parzinho de botão de pé, fita crepe, vaselina, tinta de tecido na cor laranja, um estilete, um palito de churrasco, uma esteca agulha e essa esteca aqui onde eu uso para furar ali onde vai encaixar o pescoço do pop. Então, se caso você não tenha essa ferramenta, você pode substituir com qualquer outra para que possa fazer esse mesmo efeito, como o pincel modelador também. Para o corpinho, vamos usar também o arame galvanizado, 5 cm para o tronco e 2,5 cm para cada perninha. Alguns outros materiais que eu vou usar nessa aula é o rolinho para abrir a massa, uma base acrílica, uma balança, o pincel modelador 104 da Condor, ou pode ser substituído por uma Stechinox ou vice-versa. E colinha. Aqui eu coloco cola um pouquinho diluída com água. Também, para deixar o corpinho descansando, coloco dentro de uma caixinha fibra de silicone. Bom, primeiro nós vamos fazer aqui o formato da cabeça dela. Eu uso bastante quantidade de massa para dar para usar e fazer o queixinho dela para frente, que ela é classe 3. Então tem que ter um excesso de massa para que a gente possa modelar essa cabecinha no formato correto. Porém, eu já deixo mais ou menos no formato de cone esse isopor. Esse isopor aqui eu uso aquelas placas que vem de papelaria, que é escolar, mas você pode usar qualquer tipo de isopor, porque a gente vai revestir ele com essa fita crepe, então não tem necessidade de ser um isopor de alta densidade. Se for de alta densidade, melhor ainda. Então, o que eu faço com esse isopor? Eu tento deixar ele no formato de cone. Já. Então, eu tiro as laterais, já fazendo, afunilando na parte de baixo, corto os quatro cantos. Vou deixar ele comprido, então eu corto ele os 3,5 centímetros de altura. Ela vai ficar. Normalmente a gente usa assim, mas na altura vai ficar 3,5 centímetros e a gente vai fazer esse recorte. Então, deixo assim. E com a fita crepe, ó, ele deve ter ficado aqui com 1 centímetro e pouquinho. Não tem um tamanho exato, né? Porque a gente vai revestir com a massa, então não tem uma medida certinha. Sendo o isopor desse tamanho, que eu passei no início, já tá certo. Então, agora a gente vai revestir todo esse isopor aqui. Não pode deixar nenhuma parte do isopor em contato com a massa, porque se der algo errado, depois vai ser ruim de desfazer. Tento apertar um pouquinho para que essas quinas não fiquem tão... E tem a opção de lixar também, eu não perco muito tempo lixando isso aqui não. Então, nessa parte aqui, também passo assim para dar uma boa reforçada, até para o palito encaixar bem. A parte de baixo eu gosto de colocar mais um pouquinho, que é bem aqui onde encaixa o pescocinho.
Então, agora eu dou mais uma apertadinha aqui. Então, é assim que fica a sustentação da cabeça do pop. A gente faz isso aqui para que a cabeça pese um pouco menos, para não ter perigo de tombar. Que a quantidade de cabelo dela já é bem grande. Agora nós vamos tingir a massa. Sempre tem uma balancinha, importante ter. Eu, particularmente, todas as minhas cabecinhas são pesadas para manter o padrão. Se caso você não tenha o molde. O molde, se você tiver o molde para a cabeça, não precisa. Então, eu vou separar aqui 100 gramas. Essa é a quantidade exata. Esse deixa pra passar. Só não pode menos. Porque aí pra não correr o risco de faltar nada. Porque às vezes dá alguma coisa errada, às vezes a gente tem que tirar. Então aqui eu coloquei 103 gramas de massa. Então agora nós vamos tingir essa massa para fazer o tom de pele dela. Então aqui a gente vai pegar a tinta laranja, vai molhar só a pontinha. É uma quantidade bem pequena mesmo, ó. A princípio, esse tantinho. Essa tinta é bem forte. Agora, sovar como se não houvesse amanhã. Eu achei que a massa ficou ainda muito branca, então eu vou colocar mais um pouquinho. É importante não colocar demais, porque depois para clarear é pior do que para escurecer. Bom, a massa chegou no tom que eu queria de pele. Não deixa ele muito rosado, nem muito escuro, porque depois que ele seca ele acaba dando uma escurecidinha a mais, mesmo estando com o fundo branco, ele escurece um pouquinho. Então agora eu vou reservar essa massa aqui para poder fazer o corpinho e a cabeça. Normalmente eu guardo dentro de um saquinho. Esses saquinhos aqui eu pego no mercado mesmo, que é aqueles que vende de rolinho, para armazenar frios. Então eu fecho bem, porque se a massa entra em contato com o ar, ela acaba secando bem rápido. Bom, antes de iniciar, eu sempre, lavo as mãos, bem lavada. Sempre higienizo toda a bancada e a placa de corte. Eu higienizo com papel. Eu não uso pano, porque eu tenho diversos panos que acabam deixando pelinho, então eu limpo com papel toalha e álcool aqui, e depois eu pego um pedacinho de massa branca ou cor natural para poder passar em toda a mesa, para que não tenha resquícios ou pelinho ou o que seja. Bom, higienizo bem a plaquinha de acrílico que eu uso para abrir a massa. Higienizo muito bem as mãos com essa massinha também. E também limpo todo o material com álcool, porém depois eu acabo passando a massinha branca para tirar o que ficou de resquício. Também higienizo bem o molde, por mais que eu deixe eles guardados com amido de milho, mas sempre acaba tendo um pelinho, alguma coisa ou outra no molde. Depois para limpar é um pouquinho de trabalho, meio chatinho para limpar. Sempre limpo o molde com um pedacinho de massinha também. Agora bora para modelagem. Sempre modelo primeiro o corpinho, que ele já vai secando enquanto eu faço a cabeça. Apesar que eu não mexo com eles antes de 2 horas. 12. Não mexo com eles antes de 12 horas. Pego uma quantidade aleatória de massa,
faço um rolinho e depois eu corto o meinho para poder encaixar aqui no molde nas pernas. O molde é importante deixar a massa bem nivelada com a altura. E não deixar, tentar não deixar muita rebarba nas laterais, porque depois é ruim na hora de fazer a emenda. Ele faz a emenda bacana, só que ele fica com muita marca e daí a gente perde bastante tempo enxertando ou lixando esse corpinho. Eu faço a parte do pé, apesar que a gente não vai usar o pezinho dela, porque eu faço a galocha, eu faço ela maciça. Mas eu faço com o pezinho porque é mais fácil, mais rápido. Se você não quiser fazer, não precisa fazer. Acaba ficando um pouquinho, mas é isso. Mesmo processo do outro ladinho. Já sovei bem essa massa, por isso que na outra parte ali eu não sovei muito. É importante sempre sovar bem a massa antes de usar, para que ela não rache, para que ela não fique ressecada também. A parte da frente do molde eu acabo esticando um pouco mais essa perna, porque a parte da frente ela é mais fininha as pernas. E na parte do pezinho eu já faço o formato do pé para poder encaixar aqui no molde. Mesmo não usando, eu gosto de fazer. Importante não deixar esses espaços nas laterais do molde sobrando, para que a emenda depois não fique com buraco, porque para enxertar é complicadinho. Mas se acontecer, eu também vou ensinar como eu faço para melhorar isso. Tá, agora para unir as duas partes do molde, eu uso cola, ou então você pode usar água, ou então eu passo o poliflor. Mas nesse caso aqui eu vou usar cola escolar mesmo, diluída um pouquinho de água. Passo cola em uma das partes e só encaixar. Dou sempre uma pressionada boa nela. Agora com cuidado a gente abre ele. Sobrou algumas partezinhas, algumas eu já tiro aqui mesmo. Por exemplo, essa sobra grande eu pego e passo bem devagarzinho para não estragar o molde. E só quando tem muita sobra que eu faço isso aqui, senão... Agora, ou com pincel modelador 104 da Condor, esse aqui, ou com uma esteca de inox assim, você vai fazer a emenda nas laterais. Eu prefiro esse aqui, eu usei por muito tempo o pincel modelador. Hoje eu prefiro bem mais esse aqui, que o acabamento fica bem melhor. Então, com movimento circular, eu vou rodando a esteca e vou unindo as laterais dele. Toma cuidado para não apertar muito, para não deformar o corpinho. O pé eu não vou me preocupar muito, porque eu vou tirar ele, então é mais os laterais do corpo mesmo. Não me preocupo demais com a emenda, porque depois eu sempre acabo lixando. Então, corpinho, tá? Praticamente pronto. Eu faço sempre essa marcação do pescoço, sempre gosto de fazer, apesar que não vai aparecer nela. Gosto de fazer essa marcação. A Lara, por ela ser uma criança, ela não tem peitinhos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cortar os peitinhos da Lara. A gente tira e alisa
remarcando aqui que acaba perdendo um pouco e a gente vai tirar os pezinhos. Porque a galocha a gente faz maciça e depois só encaixa na perninha. Então, deixo assim. Se quiser remarcar o joelho um pouquinho, remarca. Sempre aperto nas laterais e empurro pra cima pra ficar bem marcadinho. Alisa um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ela, por ser criança, ela não tem o corpo muito marcado, ela é cartoonizada, então só cuidar para colocar o corpinho para secar sem fazer. Eu deixo as perninhas dela abertas para poder encaixar a galocha depois. Então agora vou colocar esse corpinho para secar pelo menos 12 horas antes de estruturar com arame. Então eu coloco sempre para secar em alguma superfície, eu coloco dentro de uma caixa com essa fibra de silicone para não marcar. Ou então você pode colocar em algum lugar que você tem alguma espuma ou em cima de algum paninho que não tenha muita textura. Para a cabeça eu vou utilizar 60 gramas de massa. A cabeça dela vai ficar bem pequenininha mesmo, porque o excesso de cabelo é bem grande, senão a cabeça fica muito pesada. E eu faço um cabelo bem volumoso. Esse restinho de massa eu guardo bem guardado, depois a gente vai usar para fazer o nariz e os bracinhos. Uma etapa muito importante é sovar muito bem essa massa. Sovar muito bem. Para que depois que ela secar, ela não fique porosa, nem com rachadura, e nem bolha. Agora eu aperto bem ela com a mão, assim, porque ajuda a tirar as bolinhas de ar que ficam dentro da massa. Agora eu vou pegando as massas da lateral e vou colocando todas pra dentro, pra que todas essas emendas fiquem pra parte de dentro da massa, que vai ficar em contato com o isopor. Então, essa parte aqui é que vai ficar lá de fora. Agora eu sempre faço uma bolinha com ela. Tento fazer uma bolinha, porém não fica uma bolinha. E aí eu faço já uma coxinha. Eu já abro a massa no formato da cabeça. Então eu faço aqui uma coxinha. Dou uma apertadinha com a placa de acrílicos. Caso você não tiver, você pode usar só o rolo mesmo. Eu abro mais um pouquinho, sempre fazendo esse movimento aqui, para que a pontinha fique mais fina. Agora, as emendas estão todas para dentro, coloco o isopor. Sempre tento deixar 2 dedos em média em cada lado. 2 dedos, 1 dedo e meio. Agora eu vou fechar as laterais. Sempre tento fechar com a palma da mão, para que não fique muita marca de dedo. Só aqui na parte traseira, que eu
não faço muita questão de deixar muito bonito, porque vai encher de cabelo, então não vai aparecer. Então você não precisa se preocupar muito com essa parte de cima. Daqui pra baixo, ela ainda aparece por causa do queixo, daqui pra cima, não muito. Então, vou fechar aqui, cuidar pra não ficar espaço com ar, porque senão incha. E, por último, eu fecho ela aqui e jogo pra cima. Pra que fique lisinho. Eu jogo toda a emenda sempre pro centro na parte de trás. Já dou mais uma modeladinha aqui na coxinha e parte da frente. Eu gosto sempre de usar essa plaquinha para tirar essas afundado de dedo aqui que eu acabo deixando. Então, vou passar um pouquinho aqui só para tirar esse excesso. Deixar bem uma coxinha mesmo. Mais na parte da frente. Agora eu coloco um pouquinho de vaselina na palma da minha mão. É bem pouco mesmo. Uma quantidade bem pequena. Bem pequena na ponta dos dedos. Passo nas duas mãos. E agora é hora de alisar essa cabeça. Não uso creme. Gosto de usar só a vaselina, porque eu já tive problema com creme. Tem gente que usa o creme Nivea. Creme Nivea eu nunca usei, ainda quero testar. Porém, eu prefiro só a vaselina no momento. Então, agora é hora de alisar com a palma da mão, ó. Pra alisar a parte da frente, eu só posiciono no meio da palma da mão e vou rotacionando a outra. E as laterais eu rotaciono as duas. Não tem problema se caso pegar pelinho, que depois eu vou ensinar vocês também como limpar. Acaba sempre aparecendo uns perdidos. Deixar a cabeça dela menos comprida. A gente dá uma achatada aqui um pouco. Depois eu arrumo isso. De novo. Ó, de frente dá pra ver que ele tá no formato mais ou menos já. Só que aqui nessa parte eu já faço o queixinho dela um pouco pra frente. Então, eu viro de lado, seguro aqui na palma da mão, no meio do rostinho dela e jogo essa massa de baixo do queixo pra frente. Porque o palito a gente vai encaixar aqui, mais ou menos nessa região. Então, eu jogo pra frente, para que essa parte fique assim. E agora eu volto de frente e arrumo aqui. Então, você vai sempre jogar pra frente. E se precisar, dar uma achatadinha. Pra ela não ficar tão pontuda. E aí você vai alisando como se não houvesse amanhã também. Importante deixar toda a parte da frente e essa parte aqui embaixo bem lisinha, da parte do queixo. As outras não vai aparecer, daqui pra cima não aparece, as laterais também não. Bom, então, o formato que ficou foi esse de frente. No lateral ele ficou assim, com o queixinho um pouquinho pra frente. E agora a gente vai fazer o furinho atrás para poder encaixar o pescoço depois. Vou colocar o palito. A gente vai colocar mais ou menos nessa região, porque a cabecinha dela, ela tem o queixinho um pouco pra frente, então a gente vai posicionar mais ou menos assim. Então, vai colocar mais ou menos nessa região, bem no centro. Então, coloco aqui, é o jeito que vai ficar. O gato tá ajudando bastante hoje. E daí você vai fazer um furinho no isopor com a esteca agulha, para não dar o impacto
do palito, senão você acaba amassando por causa da mão. Então, coloca o palito em um movimento circular, ó, sem apertar demais, até mais ou menos o meio ali. Então, ó, atrás pode ver que ele tá bem assim, porque a gente não vai colocar o cabelinho ali. E agora a gente vai posicionar os olhinhos. Para os olhinhos eu uso o botão de pé. Já falei para vocês em outro vídeo também, mas vou deixar a descrição onde vocês podem encontrar. Vocês podem falar comigo pelo Instagram no direct para conseguir por encomenda. Os botõezinhos de pé, eles têm esse ganchinho na parte de trás e a gente vai posicionar eles apertando, por isso que você tem que colocar o olho com a massa úmida ainda. A Lara, ela tem, por causa do queixo, a gente sempre deixa uma quantidade para baixo um pouco maior. Os pops, o quadrado, a gente sempre coloca o olho posicionado sempre para baixo do meio da cabeça. No caso da Lara, é o contrário. A gente sempre coloca posicionado um pouquinho para cima do meio da cabeça. Então, eu sempre gosto de marcar ali onde eu vou posicionar. O meio tá aqui, então mais ou menos aqui, assim. Então, eu vou marcar aqui onde eu vou posicionar os olhinhos. E vou colocar aqui, vou pressionar. Eu coloco sem pressionar muito. Primeiro para poder deixar com que ela fique com os olhinhos bem na mesma altura. Agora eu aperto um pouquinho mais, eu não afundo o olho. Eu coloco ele bem, essa parte aqui bem rente à massa. Mas eu não chego a afundar o botão. Ó, ele fica pra fora. Então, é assim que eu deixo ela por enquanto. Agora a gente vai deixar ela secar por 48 horas para poder colocar o cabelo. Então, aqui a gente espeta em isopor, ou então eu costumava usar também aqueles macarrões de piscina, também é uma alternativa. Eu tô usando menos agora porque andei tendo umas decepções com ele. Porque você coloca ele ali e às vezes acaba tombando pelo peso do cabelo. A cabeça nem tanto, mas quando coloca cabelo sim. Aí eu tô optando por isopor mesmo. Então, é isso. Bom, para a estruturação do corpinho, vou pegar aqui os arames, o corpinho e apenas uma esteca agulha pra gente poder furar e posicionar o arame. Então, depois de 12 horas que ele estiver seco, você vai fazer essa estruturação com o arame, porque daí ele já vai estar com uma película e não vai correr o risco de deformar na hora de você colocar o arame, tá? Aqui ele ainda não passou 12 horas, mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, eu faço o furo e depois eu posiciono o arame. Para posicionar o arame, eu gosto de usar o alicate para me auxiliar. É o alicatinho de ponta quadrada aqui. O arame a gente vai posicionar ele mais ou menos até essa região. Não deixa muito para baixo, porque senão depois que seca ele acaba vazando. Então, vamos posicionar aqui dentro. Tem que ficar molezinho. E aqui eu aproveito para dar mais uma apertadinha no pescoço. Aqui, e agora só colocar nas perninhas também. Agora eu vou colocar esse arame. Sempre, como eu vou colocar o sapato, eu vou deixar uma pontinha dele aqui. Então eu vou furar e colocar o arame. Como eu mostrei aqui em cima, eu não vou mostrar no pé, porque é o mesmo processo. Bom, passei aqui o arame também nas perninhas. Eu deixei essa pontinha só por conta das galochas. Normalmente, quando vou colocar um tênisinho ou alguma coisa, ou quando tem o pezinho, eu coloco até desaparecer o arame. Então agora eu vou deixar ele secando mais um pouco, até dar 24 horas da modelagem, pra gente poder vestir ele também. Então eu vou fazer uma aula só vestindo, colocando o braço, fazendo a finalização do corpo, a modelagem do corpo. Na outra aula eu vou fazer o cabelo. E por último, eu vou fazendo o nariz e a finalização. Então, lixar, envernizar e fazer todo o processo para terminar. Então serão 4 aulas. Então é isso, essa foi a nossa primeira aula.
da nossa Larinha. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa primeira aula. E é isso. Até o próximo.